Olá a todos vocês, Shalom, sou Felipe Cunha, que Eterno possa estar vos abençoando. Eu vou estar falando da letra J, sobre o nome Jesus, tá? E vamos aqui estar estudando da onde veio essa letra, como chegou até hoje, por que ela tem som de G, tá? Se o nome Yeshua realmente poderia ser transliterado para Jesus, vamos entender isso. J é a 10ª letra do alfabeto, também é mais recente. Surgiu a partir da letra I do alfabeto dos semitas, que viveram antigamente na Síria e na Palestina. O desenho da letra semítica provavelmente era uma adaptação de um hierógrafo, símbolo figurativo egípcio, que representava uma mão. Os gregos utilizavam este símbolo e passaram aos romanos. No final da Idade Média, quando dois ou mais I eram escritos juntos, os escribas geralmente acrescentavam uma perna à última letra. Mais tarde, esta perna passou a indicar o J inicial. Durante o século XVII, o I no início de uma palavra era escrito como uma perna. O J surgiu a partir dessas formas e tornou-se um símbolo do som G. Veja o alfabeto. Empregos. Nas classificações, o J, minúsculo, designa o que vem em 10º lugar. Na numeração romana, o J tinha o mesmo valor de I minúsculo. Em física, o J é símbolo de Joule. Pronúncia em português do J representa o som quando a passagem do ar se faz através de uma estreita fenda entre o dorso da língua e o paladar duro, havendo vibração das cordas vocais como em jovem. No latim, no alemão e nas línguas escandinavas, o J representa o som do I. No espanhol, o J representa um som aspirado. Enciclopédia Barça, página 4505. Muito bem. Até a época relativamente recente, o J não se diferenciava do I. Nos manuscritos medievais, porém, se fez o costume alongar a letra I, especialmente quando em inicial. Nesta posição, tinha geralmente o valor de consoante, valor que se convencionou definitivamente, representada pela forma alonga, em questão em qualquer posição. O J e o V, que não existia em latim, se designa como letras ramistas no nome do humanista francês Pierre de la Reme, ou Petrus Ramos. Historicamente, o J português provém principalmente a de um I consoante latino e a série jazer, yoku, jogo, maietate, majestade. B, dos grupos di e si, quando seguidos da vogal rodier, hoje, invídia, inveja, basio, beijo, laicione, aleijão. Em física, é a abreviatura de Joule, unidade de energia e trabalho. Enciclopédia Barça, página 403. No período clássico, o alfabeto já estava em vias de consolidar-se com suas 22 letras originais, que todos nós conhecemos, e as letras gregas Y e Z, usadas em palavras dessa origem. Esse alfabeto chegou até nossos dias com pouquíssimas alterações, algumas para se adequar às necessidades fonético-fonológicas de cada língua. Petrus Ramos, a reforma datada da renascente do erudito Petrus Ramos, acrescentou as letras J e V. Vamos às explicações. Os romanos não conheciam os fonemas J de jato, nem o V de vida. Como consequência, essas letras não existiam. Por outro lado, a letra I representava tanto uma vogal quanto uma consoante, ambas pronunciadas da mesma forma, sendo que o I consoante equivale ao som do I semivogal. De igual modo, a letra V, escrita cursivamente como U, representava tanto a vogal quanto a consoante, também equivalente ao nosso U semivogal.
A partir de Ramos, o U, né, vogal, passou a ser representado por o U, tá? O U e o O, consoante. O V, assim como o I, vogal, e o I, consoante. O J, apenas com o tempo foi que surgiram os fonemas V e J. Tá? Aqui, letra J, o criador da letra Pierre de La Ramée, 1515 a 1572, filósofo francês, foi o criador da letra J. Aqui está sua biografia, a fonte. História. O J foi originalmente uma versão alternativa da letra I. A distinção tornou-se evidente a partir da Idade Média. Pedro de La Ramée, ou Ramée, foi o primeiro a distinguir explicitamente as letras I e J, representando sons diferentes. Originalmente, essas letras representavam o I e o J, mas as línguas romanas desenvolveram novos sons que vieram a ser representados utilizando o I e o J. Daí a atual distinção na pronunciação destas letras. Vamos dar uma parada aqui. O que acontece? As letras, o J realmente, ele foi uma criação para representar o som fonético de uma consoante. Só que esse J, ele tinha o mesmo som do I. Não tinha esse som de G. Isso começou, tá, com Petrus, tá, o Pedro. Ele começou a fazer essa distinção, tá, visto que esta letra foi criada com um propósito, tá, representando a fonética do grego, tá, com certeza o iota, tá, e com certeza o iota está representando o iud no hebraico. Ninguém pode dizer que isso não é um fato, tá? O som fonético seria o mesmo. O iud, tá, representando pelo iota do grego, tem o mesmo som vocálico. Quando foi esse J foi criado para ter esse som vocálico, isso só começou a ter essa distinção de sons vocálicos de G separado, o J ter esse som de G, começou com Petrus. Tá? Então, na realidade, no início desta gramática que foi utilizada para esse J, né, inicial, que tinha esse som de I, ele era usado da forma correta. Só que essa distinção que Petrus fez começou a mudar a fonética do J. Eis aí o problema. O problema todo está que o I, tá, é o som fonético, tá? O J é uma consoante. Vocês podem chamar isso de, vamos dizer, evolução linguística. Não, tá? O que Petrus fez, ele fez uma mudança, tá? Ele começou a chamar o I de G, sendo que esse J na realidade está representando um I, e não era para ter sido feito isso, tá? Primeiro, na questão dos nomes, que tem a fonética, o grego preservou a fonética do hebraico, o iud, tá? O latim também, quando veio para o português, veio com essa distinção. Lembrando, eu já fiz um vídeo falando que João Ferreira de Almeida não traduziu com J, tá? Foi com I. Pensando nisso, João Ferreira de Almeida, tá, não traz a consoante J para fazer esse som de I. Ele vai trazer, já sabendo que Petrus fez essa distinção, então o João Ferreira de Almeida, ele permanece com o I corretamente, tá? Ele faz a transliteração correta. Logo após, essa mudança foi feita nas traduções bíblicas. A primeira tradução de João Ferreira de Almeida, ele traz o I, ele já não traz o J, justamente por isso, porque a primeira tradução de João Ferreira de Almeida foi em 1600, e Petrus, tá, ele foi esse desenvolvedor dessa distinção desta letra J. Então a letra J não representa mais
o som fonético do iota, porque ela teve essa distinção nessa fonética, tá? Tá comprovado isto, tá? Eu não vou ficar me ater ao estudo todo, mas eu quero chegar aqui embaixo, tem aqui várias explicações, tá? Que o I representava por exemplo, o iota, e representa também o iude. Eu quero trazer na realidade aqui essa questão aqui. O Rio de Janeiro, ele é aqui, isso aqui é uma foto do Rio de Janeiro com o I, Ianeiro, tá? Ianeiro, ficou janeiro, tá? Por quê? Por causa desta questão, essa distinção que Petrus fez. O que ocorre? Para ficar correto, teria que continuar com I. Se Petrus fez a distinção que agora o G vai ter som de G, o J na verdade o J vai ter o som de G, as palavras teriam que estar hoje com I. E não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso que ocorreu. Foi então, na realidade, Petrus ele cria uma nova letra a partir de uma letra que representava o I. Então, na realidade, o grego não está tão errado assim, nem o latim. O que está errado foi esta criação. Na realidade, essa letra já existia, mas com uma fonética diferente. Petrus, então, vai trazer um som diferente para esta letra J. Então, agora ela não representa mais o iota. Ela não representa mais o iude, se as pessoas seguirem esse padrão. Então, na realidade, a pronúncia inicial do J é o I, sendo que essa perna que se cresce aqui era para fazer esta distinção nas palavras, visto que aqui em cima eu expliquei corretamente. Então não tem como fugir, queridos. Não tem para onde correr. O J hoje não representa o Iude mais, por causa desta criação de Petrus. Ele então vai trazer esta modificação na fonética. Mudou a fonética, então se muda então o padrão original. Agora, por que o nome em grego não tem Shua? Porque no grego não existe a pronúncia SH. Então foi necessário fazer uma adaptação. E por que o nome não termina com A? Porque em A, terminação em A no grego é feminino. Então foi necessário fazer uma terminação não com A, tá? Isso, tá? Então, queridos, está explicado. O grego fez uma adaptação para não mexer na gramática grega. O problema todo é que as pessoas vão no grego, levam para o latim e trazem para o português, visto que a fonte é o hebraico. Fica evidente que o grego está indo no hebraico. Por essas modificações, essas adaptações para o grego, ficou evidente que o grego ele foi obrigado a fazer essas adaptações, tá? Senão ia sua, tá? Mas não ficou por causa desta terminação com A, que em grego é feminino. Pois bem, queridos, fica aqui este vídeo, que o Eterno vos abençoe, dê um like, compartilhe esse vídeo, tá? Então fica provado que esse nome Jesus com a fonética G não está correta. Se o J tivesse permanecido com a fonética de I, ia ser isso, e nem esses, porque esse S foi acrescentado posteriormente, tá? Visto que no português tem um som de SH, não tinha necessidade de acompanhar a tradução do grego, porque no grego não tem. Já que no grego não tem, no português tem, não há necessidade de fazer adaptações. Só se há necessidade de fazer uma adaptação quando não tem naquela língua aquela pronúncia. Então a transliteração, Jesus está incorreta. E se as pessoas hoje estão revisando as Bíblias, se existe Bíblia para todo tipo de revisão, revista corrigida, é fiel, então deveria se fazer essa revisão aqui e voltar ao nome original Yeshua. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Aleichem.